Trabalhos ao nosso primeiro vice-presidente, vereador Adriano Bressan. Passamos ao grande expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Rafael Bueno. Acho que tem um erro, presidente. Como é que tá errado aqui? Desculpe. Primeiro vereador inscrito, desculpa, tá errada a folha aqui. Vereador Renato Oliveira. Cedo meu espaço ao público do Planalto em nome do vereador Lucas. Obrigado, vereador Renato, nosso decano. Então, queria primeiro agradecer ao vereador Renato Oliveira pela cedência do espaço do tempo, pedir desculpas aos vizinhos do Planalto, mas enfim, aqui na Casa do Povo é isso, temos discussões, às vezes a gente se alonga e faz parte. Saudar meu amigo Antônio Velho também, que está aí na plateia. Nós temos uma comissão aqui, colegas vereadores e vereadoras do Planalto. Muitas pessoas têm participado de discussões e de mobilizações lá no bairro acerca de uma situação muito triste que estamos vivendo. Então quero destacar aqui a Tere, a Cidirley, a Andréia, o Edgar, o Anderson e o Valdeci, moradores do Planalto Frente. E eu, saindo do bairro agora de manhã, a impressão que eu vivo é de que nós estávamos... quem sai do Planalto pela Avenida Marco Polo, entrando na BR-116, é que nós estivéssemos em algum travessão, algum lugar do interior da nossa cidade, com pouca circulação, ou esquecido. Mas nós estamos falando de um bairro a 5 minutos daqui da Câmara de Vereadores. Um bairro que dá acesso a vários outros bairros, o Planalto Frente. Nós temos aí 20, 30 mil pessoas que vivem naquela região. E fruto da inoperância da atual gestão municipal, esses moradores sofrem e padecem de uma situação injustificável. Hoje chove. Então são crateras, são buracos e o risco para sair do bairro e entrar na BR-116. Mas além da chuva, nos dias que antecederam, e logo mais para de chover e vai fazer sol, nós temos uma questão de saúde pública que é em relação à poeira. O pó no Planalto, não só na Avenida Marco Polo, na Nossa Senhora de Fátima, do Carmo, na Francisca Cabrini, no entorno, ele tem gerado um problema de saúde pública para a população. Por quê? Em razão da incompetência dessa obra, quiseram vir se locupletar. Aqui nesse plenário, inclusive. Teve colega vereador. Não! Planalto nós mandamos abrir. Mandamos abrir, tem acesso agora aos moradores. E esqueceram que nós não estamos num travessão, numa região de interior que passa meia dúzia de carro por dia. Então, ali na Avenida Marco Polo, nós temos comércio, nós temos uma escola de educação infantil. Se o Conselho Municipal de Educação ou o Ministério Público fizerem uma visita, eles vão fechar aquela escola. Porque não tem condições. Uma escola com 70 crianças, vereador Bressan, em que a escola tem que ficar fechada. E eu lembro, Andréia que é vizinha. Para quem conhece o Planalto, a Andréia mora ali na casa que era do seu grade, né? Um ponto de referência para quem é do Planalto, moradora mais antigo. É absolutamente impossível de viver. As pessoas não podem estender roupa. E para quem não conhece o Planalto, que tem gente que não conhece muito, é um bairro que tem muitos moradores idosos, pessoas acamadas, doentes e que vivem uma situação alarmante. Se possível, uma parte. Não tenho o que dizer. Eu quero que gestor público vá lá no Planalto, faça a reunião. Porque agora tem um monte de gente querendo surfar na onda. Eu estava na assinatura, Tere. Estávamos na assinatura do início da obra. No final da assinatura chegou uma máquina lá. Acho que o Bressan estava também, outros vereadores. Chegou uma máquina no finalzinho da assinatura. Agora o Planalto vai. Agora o Planalto vai. Agora vai ter obra, vamos fazer, rotatória. A empresa que ganhou a licitação não tinha competência, acabou de forma amigável. Me surpreende muito uma
colocação do vereador Scalco, que a empresa que desistiu do município é a que está fazendo as intervenções da BR-116 contratada pela DENIT. Então, para o município desiste e para o DENIT segue, a população não aguenta desculpa. A população quer solução. Ah, Lucas, mas a empresa desistiu. Não interessa. Fazem vídeo toda hora. Acabei de ver aí o deputado primeiro-ministro disse que vai resolver Forqueta, vereadora Gladys. Eu acho que eu vou chamar o Neri para resolver o Planalto, porque ele resolveu o muro do imigrante, resolveu o Alexandre Zátera. Vamos ter que contar com alguém, com um abençoado. É triste o que a gente vive. E não me venham falar em calma. Eu quero que o prefeito, o secretário de obras... É só choradeira, vereador Rafael. As pessoas choram. Vai lá na casa da Andréia. A Andréia teve aqui, nós votamos uma moção pro menino da Andréia que tem um problema de saúde e que vive no meio da poeira. As pessoas não podem lavar roupa. E aí? Tem que o prefeito ir lá. Reúnam lá com o candidato a vereador que defende a gestão municipal para dizer pro povo que vai demorar mais 6 meses, no mínimo. Cadê as fresas? Ou fresa só tem para base do governo? Por que não bota uma fresa lá na entrada do Planalto? Sua parte, vereadora Gladys. Vereador Lucas, eu entendo esse seu desabafo e o senhor está correto. Eu nunca vi o governo que não resolve nada, que anuncia que vai fazer a obra, que na próxima semana... Nós temos aí o Planalto que está sofrendo com uma obra que não é uma obra tão grande assim. Por que tu não pede a declaração? O Risso que não aguenta mais, agora o caminhão tem que ir lá molhar logo, as ruas do Risso, porque ninguém aguenta. E a obra que foi anunciada, que já estava começando a obra, que agora ia a obra, lá no desvio Risso não começou ainda. Eu falei aqui que era só um tapa-buraco. Pelo que eu estou sabendo, parece-me que quarta-feira vão chegar as máquinas. Lá na Oscar Serafini, do Arcobaleno, vereador Bressan, que o senhor está lutando, parece-me que agora, semana que vem, semana que vem, vai ser tapado. Então, dizer que é o seu filho, a senhora, o seu João, tá todo mundo ficando doente, inclusive por obras não acabadas. Declaração de líder. Sem falar nos carros novo que estão sendo quebrados por obras não acabadas. Declaração de líder pro PT. Então é impossível o caxiense que Não paga pode tanto ser. imposto viver numa cidade pra como mim. essa. Rose, não pode. Muito obrigada, vereador Lucas. Obrigado, vereador Rafael. Vereador Lucas, a situação está insustentável. Nós estamos ilhados, vereador. Não somente o pessoal do Planalto, mas quem mora do outro lado da BR, eu, que moro no Cristo Redentor, os moradores da Vila Ipiranga, que precisam acessar a escolinha também do Planalto, porque não tem na Antonieta Pastorella, ou acessar o Melvin Jones, está um verdadeiro caos. As pessoas estão ilhadas. Tem que ir até lá em São Romédio para poder acessar o bairro Planalto, para poder voltar. Ou até o Monumento Imigrante quase para acessar. Então, senhora, nós estamos ilhados, vereador. É uma incompetência atrás da outra. Botaram aquela meio fio que agora a gente não pode mais cortar caminho. Então, assim, olha, a gente está ilhado. Né? E o trânsito no final do dia, e o pior ainda no final do dia. Quem precisa entrar para o bairro, tanto para o Planalto ou para a Vila Ipiranga. Nós estamos ilhados, vereador. Essa é a palavra, ilhados. Vai pedir que... O que o vereador Rafael fala é objetivo. E pior que estar ilhados, o bairro Planalto está abandonado. Eu lembro da Luz, Cor e Flor, que foi mais um canto da sereia da gestão municipal. O que melhorou no Planalto frente Luz, Cor e Flor? Nós estamos abandonados, a Avenida Marco Polo esburacada, as transversais uma buraqueira, a nossa UBS aos cacos, a UBS do Planalto 2 precisando de intervenção. Quem acha que vai fazer voto dessa forma está enganado, porque a população está revoltada, cobra dos vereadores e tem mais que cobrar mesmo, porque não tem justificativa. Não tem justificativa. Engraçado, falando ainda na região Planalto, lá no Altos do Planalto nós solicitamos uma intervenção de quebra-mola. Não foi possível sequer resposta. Esse final de semana um acidente que podia ter matado várias pessoas. Então, lá no Planalto,
há um descaso, uma incompetência, um abandono pela gestão municipal. A intervenção que era para melhorar a entrada do bairro coloca a população do Planalto com problema de saúde de uma obra inacabada em que a gestão municipal não fala nada, tem que ir lá resolver. Ah, mas fresa não adianta. Mas deixar com pó de brita para a população ficar doente, se não tem nem UBS, não tem ônibus, porque é só uma reclamação. Quem é da Vila Ipiranga não consegue ir para o Planalto, ou vice-versa. O povo está estourando pneu. Tá, assim, ó, a situação é absolutamente do caos. A base do governo não fala nada. Nem sei mais se tem liderança, se tem vice-liderança. Parece que jogaram a toalha. Mas o povo não jogou a toalha. Porque nós estamos falando de moradores aí que estão há 60, 70 anos no bairro. E a pior gestão para o bairro Planalto é a que está aí. Espero que alguma atitude seja tomada, porque o povo vai começar a vir para cá com mais gente. A semana que vem vão vir com mais gente, querem fechar a rua. E eu quero que alguém vá lá defender essa situação absolutamente injustificável que o nosso bairro vive. Obrigado, presidente. Questão de ordem, presidente. Artigo 104, prolongamento do horário devido aos